Olá! Simplificar o agronegócio da porteira para fora é um desafio que o segmento vem enfrentando aí nos últimos tempos, principalmente agora em tempos de pandemia, no qual nós temos a oportunidade, através das redes sociais, das mídias digitais, de divulgar e de demonstrar melhor o que o nosso segmento faz da porteira para dentro para a comunidade da porteira para fora. Hoje nós vamos receber uma convidada, a Marina Pettini. Ela é do Agro School e lá ela explica diversos temas de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível, para que as pessoas consigam compreender melhor o que é o agronegócio. A Marina já entrou aqui, já vou adicioná-la. Eu sou Luciene Gazeta, jornalista, relações públicas e estou desde 2003 com comunicação no agronegócio através da matriz da comunicação. Vamos chamar a Marina. Peço a vocês que encaminhem essa live, curtam e deixem os seus comentários. Vamos ver se está legal aqui. Olá, Marina, bom dia. Olá, Luciene, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também, que Você, bom você me ouve encontrá-la. bem? Sim, tudo certo, você também? Sim, perfeito. Estou conferindo aqui se a gente está aparecendo legal aqui, já vai entrar. Muito Ah, então obrigada tá pelo bom. seu aceite. Enquanto isso, já te agradeço por você poder participar comigo dessa primeira dobradinha de live do fim de semana. Legal, muito bom, gostei. A Célia é ótima, a gente já teve alguns eventos juntas, ela, o Cezinha e mais outras influenciadoras que eu vi que você já trouxe aqui, a Alessandra de Cicino, a Isso. própria Arê, foram as que eu vi. Eu não consegui ver todas as demais que você, se você já teve outras, mas elas, pelo menos, a gente já se cruzou por aí. São super bacanas. Foi super bacana. Oi, falhou um pouquinho, não consegui te ouvir. Oi, tá me ouvindo bem? Agora sim, sim. Ah, então tá bom. Enfim, estamos aí, dando andamento, trazendo os agroinfluenciadores, porque vocês têm bastante coisa bacana para compartilhar. A experiência de vocês é diferente de nós, que somos da área de comunicação mais direcionada para mídia, para jornalismo. Então, vocês têm uma outra visão, de uma forma diferente, uma experiência, digamos assim, do agronegócio diferente da nossa. E eu tenho aprendido muito com vocês. Vocês estão me. Nossa, é muito bacana o conhecimento que vocês têm para compartilhar. Bem legal. Contribui muito para o Obrigada. agronegócio. Na verdade, eu falo que a gente está aprendendo também com esse, eu falo de forma particular, né, com esse lado do jornalismo, né? Porque querendo ou não, para a gente produzir um conteúdo de qualidade, a gente tem que meio que seguir uma pauta jornalística, né? Ou seja, de pesquisar o tema, de ir atrás das fontes, de pensar no roteiro, na narrativa, os meios de comunicação, de disponibilização disso. Então, eu confesso que eu tenho acompanhado muitos jornalistas, lido muito sobre esse aspecto, até para a gente poder melhorar a entrega do nosso conteúdo. Sim, é muita informação, né? A gente tem que estar sempre atrás, buscando. Eu acredito que uma área completa a outra, né? A Sim. comunicação do jornalismo ajuda também, traz um embasamento para os comunicadores e influenciadores, e os influenciadores trazem uma outra visão e uma outra contribuição também para o jornalismo, e as duas áreas aí unidas, tenho certeza que vão fazer, estão já fazendo muito pelo agronegócio. E farão mais Com ainda. certeza. Com certeza, a gente Então, tem que unir esforços, né? com certeza. Então vamos lá, Marina. Vamos começar com você trazendo para nós aí qual foi o seu início de carreira, como você entrou no agro. Eu vi que você começou em 2003 junto comigo, a gente está empatada aí Ah, no nosso pezinho na roça, começamos juntas. Conte para nós aí uhum. como é que foi o seu início no agro. Bacana, bacana. Eu falo com muito orgulho dessa história aí de 17 anos esse ano, né? Completando. 17 anos E passa assim, a gente nem percebe, Não, né? é verdade, Luciana, é verdade. E é muito bacana porque, assim, né, eu caí no agro não por um acaso, né? Eu não acredito em acaso, eu acredito em providência e não coincidência, né? Eu fui fazer minha faculdade em Londrina, no Paraná, faculdade de administração. Eu não tenho relação alguma de família com o agronegócio, eu não venho de família de produtores. Até essa etapa, eu não conhecia
absolutamente nada de agronegócio, só, na verdade, consumia sem saber a origem, né? E aí eu fui fazer faculdade e surgiu uma vaga de estágio na Milênia, atual Adamar, né, uma indústria de defensivos agrícolas, e surgiu uma vaga de estágio. E aí a Milênia, né, na ocasião, a Adamar até hoje é uma das maiores empresas lá na cidade. Eu lembro quando eu vi essa vaga, eu falei, nossa, já vou começar bem, né? Já vou começar numa empresa grande aqui de referência. Mas não fazia a menor ideia do que ela fazia, do mercado que ela atuava. Fui mais pela referência do nome e a importância que aquela empresa tinha para a cidade de Londrina e região. E aí, quando eu entrei lá, a princípio eu comecei a trabalhar numa área de qualidade. Eles tinham, na época, 5 certificações, dessa ISO 9000, ISO 14000, OSAS 18000. Então, assim, eu fui trabalhar nessa área. E essa área, a gente tinha que fazer escrever os procedimentos, né, de trabalho das diferentes áreas para fim de auditoria e tudo mais. Então, eu tive a felicidade de conhecer a empresa inteira. Então, eu fui desde a fábrica até a área administrativa, diferentes elos da área administrativa. Eu conheci de ponta a ponta. Para quem estava estudando administração no segundo ano de faculdade, aquilo ali foi um MBA na época para mim, né, de conhecer na prática isso. E um dia surgiu uma vaga, né, um prata da casa, né, quando a gente abre uma vaga interna primeiro, para ver se alguém consegue preencher, se não preenche, aí vai a mercado. E aí eu lembro de ler lá no quadrinho, era assistente de commodities. Eu falei, uau, commodity, que nome bonito, né? Não faço a menor ideia do que seja isso, mas eu achei o nome bonito, né? Falei, eu vou experimentar, aprender um pouco mais dessa área. Sabia que essa área fazia as operações de troca, mas não tinha a menor ideia do que eram troca, nada, 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 nada. E aí eu passei para essa vaga e comecei a trabalhar justamente com as operações de troca, ou barter, que a gente ouve tanto falar atualmente, né? E aí eu comecei a entender sobre operações no mercado futuro, sobre essas operações de hedge, de trava de preço, aprender sobre contratos, sobre CPR, sobre títulos, sobre, enfim, né, forma de negociação e tudo mais, essa relação de troca de sacas por X quilo, litro de produto, como é que se forma o preço. Então, eu fui inserir realmente nessa área. E eu falo que eu tive um grande privilégio que o meu chefe na ocasião, o Miguel Abrão, ele é também produtor rural. Então, ele me adotou lá como família, né? E final de semana eu ia junto com os filhos dele para a roça, como ele fala até hoje, foi lá para a roça, né? Então, durante a semana eu vi o lado administrativo e final de semana eu conheci o lado mais da lida mesmo, né? Então, eu falo que ali realmente começou o meu amor com o agronegócio, porque eu comecei a entender na prática como é que ele funcionava. E aí, na Milênio, eu fiquei ali até 2008. Aí eu vim a São Paulo, trabalhei em 2 corretoras de mercado futuro. Foi justamente 2008, o ano daquela crise do subprime, Estados Unidos, quebra do Lehman Brothers, enfim, né? E eu estava lá na mesa, aquela época a gente ainda usava os 2 telefones aqui, cantar pregão e acompanhar cliente. Falei, gente, eu aprendi na marra esse negócio, como é que funcionava, né? Limite de alta de dólar, né? Aquela bagunça toda. E aí eu fiquei quase um ano nessas 2 corretoras, depois eu recebi um convite para vir numa outra indústria química, a FMC, que ela tinha sede em Campinas, é uma indústria multinacional americana, que eles estavam criando ali as operações de barter para distribuição. Eles já faziam muita coisa em algodão, que eles eram um dos líderes de mercado, mas estavam começando com a parte de distribuição para grãos. Então eu vim para trazer essas operações de barter para lá. E foi um outro aprendizado, né? Porque se lá na outra empresa eu tinha aprendido, mas enquanto equipe, né? Agora ali eu estava meio que coordenando, vamos dizer assim, como é que aquela operação ia funcionar. Então, é outra responsabilidade. E foi quase um ano e meio de projeto para aprovar com a matriz, enfim. Então, toda a parte de convencimento, de entendimento da operação. E aí, eu fiquei quase 5 anos ali. E aí, meu penúltimo trabalho foi vindo aqui para Uberlândia, cidade que eu moro até hoje, cidade que eu adotei aqui de coração, já são 7 anos que eu estou para cá, no Grupo Algar. Na época, eles tinham Algar Agro, que era uma uma indústria de esmagadora de soja, tinha uma fábrica aqui em Uberlândia, outra no Maranhão, e eu vim para criar uma área de inteligência de mercado, para poder realmente entender todos esses dados de mercado, como é que a gente olharia aquilo e trataria ali de uma forma estratégica.
E aí eu fiquei quase 2 anos na empresa e aí meu filho nasceu. E aí eu fiz a opção ali de pendurar o meu crachá corporativo por algum tempo para poder me dedicar à minha família. Então, dei uma pausa na carreira, não foi fácil, porque, né, há anos, né, trabalhando naquele ritmo louco, e aí fiz essa virada de chave aí. E aí, em 2017, outubro de 2017, eu decidi que eu ia voltar ao trabalho, mas dessa vez eu queria voltar com algo que eu tinha muita vontade de trabalhar, que eu já vinha desenvolvendo ao longo das empresas, que é esse lado de capacitação, de treinamento, de explicar essas operações que não tem tanto conteúdo acessível no mercado, mas numa linguagem que as pessoas pudessem entender e não só entender, mas utilizar. Porque muitos desses mecanismos financeiros, as operações estruturadas, são feitas para os produtores rurais, para as distribuidoras, para as indústrias, mas muitas vezes tem receio por falta de entendimento numa primeira etapa, né? Então eu criei o canal da AgroSchool no YouTube. O canal hoje já está aí caminhando para os seus 12 mil inscritos. Fico muito feliz de ter esse pessoal todo lá acompanhando o nosso conteúdo. E a partir disso eu desenvolvi treinamentos, tanto presenciais, né? Antes de Covid era mais forte, mas curso online, o curso de Barter já foi, agora terminei essa semana a 6ª turma, e parcerias agora, né? Tem parceria, por exemplo, com o IBDA, que é o Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio, com o Dr. Renato Buranello, que é referência aí no mercado agro, né? Então a gente está trilhando esse caminho aí. Então, num breve relato, essa é a minha história no agro até então. Que legal, já falamos como foi que começou a AgroSchool, assim, né, de forma bem resumida, né? Deixa eu te perguntar, você percebe que de quando você começou, há 2 anos atrás, com a AgroSchool, para agora, quando você desenvolve temas específicos do agronegócio, você percebe que as pessoas compreendem de uma forma melhor do que antes ou não? Como você sente isso? Você tem esse feedback das pessoas? Sim, sim. Eu falando do público que me acompanha lá no canal, né? O que eu percebo é que assim, já existe, tem os cativos, né? Aqueles que estão sempre comentando os vídeos, aqueles que sempre indicam, enfim, né, compartilham. E o que eu percebo neles, assim, as coisas já começam a fazer uma conexão. Né? Principalmente quem está no setor, né? Quem está no setor, obviamente, já ouve falar mais e tudo mais. O que eu percebo agora é que, pelo menos na minha experiência, uma janela para outros públicos começa a se abrir. Para quem não é do agro, mas, por exemplo, né, a gente vai falar aqui com relação ao vídeo do preço do arroz. O preço do arroz afetou todo mundo, né? Todo mundo tem interesse em entender o que aconteceu, deixou de acontecer. Então, eu percebi, especialmente nesse vídeo, que houve aí um outro público que acessou o meu conteúdo, né? E aí você começa a perceber as outras dúvidas, tipo, não são dúvidas apenas da cadeia, mas é uma dúvida mais de economia, de finanças, até de política, né? Ou seja, ou dúvidas ou comentários, né? E o ambiente é livre para isso, né? Para que as pessoas consigam Uhum. ali se expor, né? Expor a sua opinião, né? E ali, para mim, vira um grande laboratório, né? Porque dali eu começo a perceber, opa, o pessoal não está entendendo que isso aqui tem que ligar com o outro. Então, a partir disso, já vira tema para os próximos vídeos. Então, assim, no começo você focou dentro da porteira mesmo, descomplicar o agro para o próprio produtor, para as pessoas que estão com o pé na roça. A partir daí você foi percebendo que entraram novos públicos, pessoas de fora, né, que conhecendo o agro ficaram curiosas para aprender e para entender melhor. E hoje você percebe que isso já está bem, assim, você já tem esse público cativo, pessoas que não são de dentro do agronegócio que te acompanham para entender. Sim, sim, eu já recebi vários comentários lá no canal de pessoal falando assim, olha, eu não entendo nada de agro, mas eu estava pesquisando esse tema aqui, achei interessante e gostei da sua explicação, eu vou querer aprender mais. Então, a partir de um vídeo em que eu consegui explicar algo de uma maneira mais simples, eu cativei para que ele conhecesse um pouco mais, né? E também já recebi feedback de gente que é do próprio setor, mas que estava assim, estava desanimado, estava um pouco afastado e tudo mais, e falou assim, nossa, olha, comecei a assistir seus vídeos, nossa, eu me senti tão motivada de novo, você fala com
com tanto amor do agronegócio e com tantas possibilidades que me abriu a cabeça de novo, voltei a estudar e estou fazendo outras coisas. Então, eu acho isso muito bacana. E os primeiros vídeos que eu fiz, na verdade, quando eu lancei o canal em outubro, eu lancei 5 vídeos logo de cara, né? E esses vídeos foram, assim, são dos temas que eu vi no meu trabalho anterior e ao longo da minha carreira, que eu vi que sempre tinha dúvida. Por exemplo, o que é commodity, né? Eu comecei numa área com um cargo de commodity sem ter a menor ideia do que era aquilo, né? E depois, o que é esse tal de hedge? O que é contrato futuro? Então, eu comecei a pegar por esse caminho para testar. Falei, opa, deixa eu ver se o pessoal realmente tem dúvida com relação a isso. E aí, disso começou essas derivadas, né? Então, de um vídeo, vejo os comentários, vejo o que o pessoal ficou mais em dúvida, e aí, nisso, acaba se retroalimentando. Então, hoje a gente pode dizer que você já se considera uma influenciadora do agronegócio. Então, eu não sei, eu tenho essa palavra do influenciador, eu acho que a gente acaba sendo, né? Porque como nesses depoimentos, né? Alguém assistiu um vídeo meu e se sentiu motivado a buscar mais conteúdo, a buscar mais informação, a se especializar, a buscar trabalhar no agro. Então, olhando por esse aspecto, eu acredito que sim, né? Mas eu gosto mais, eu me sinto mais confortável no papel de produção de conteúdo, né? Então, ao produzir conteúdo, eu percebo que as pessoas se identificam, ou aprendem, ou, né, consolidam o conhecimento, e a partir disso elas vão aí tomar as decisões dela, né? Então, nesse sentido, se for enquadrado dessa forma, sim. Assim, sobre o agronegócio ter esses termos, né, que você ajuda aí a decifrar, digamos assim, né? O que, na sua opinião, é um agronegócio descomplicado? Como você definiria? O descomplicado é quando ele é acessível, né? Pelo menos em nível de informação a todos, né? Ou seja, quando a gente está falando de alguns termos jurídicos, acho que aí é onde pega bastante, né? A lei, quando ela é criada, ela tem que ter um mínimo de entendimento de todos que serão atingidos ou afetados por ela. Então, ok, embora a gente tenha aí os advogados, os juízes, todos eles que lidam com isso, é o dia a dia deles, é o negócio deles, e dentro desse ambiente deles, eles têm o dialeto deles, a forma linguística de conversar e de lidar com o trabalho, mas a gente tem que, de alguma forma, fazer com que o cerne da questão, né, o principal da questão, chegue a todos. Então, por exemplo, uma discussão que a gente fez agora com muita ênfase com relação à lei do agro, né, a lei 13.986, que é advinda de uma MP, né, uma medida provisória, 897, tudo mais. Ali trouxe uma série de alterações em quesitos, instrumentos legais, como na CPR, criou novos e tudo mais. Mas, assim, se isso fica um ambiente de discussão apenas entre advogados ou apenas entre pessoas do meio jurídico, para mim ela fica muito rasa, né? Ela tem que, de alguma forma, chegar a todos. Então, quando eu penso em agronegócio descomplicado, é realmente pegar essas esferas um pouco mais específicas e tentar traduzir numa linguagem mais acessível a todos. Então, eu falei do ambiente jurídico, mas também do ambiente financeiro, né? A gente fala aqui fontes de financiamento, formas, né, de se financiar, outras estruturas. Então, muitas vezes as pessoas me acessam e falam assim, Marina, e esse tal desse CRA aí, né? Eu queria ter participado desse CRA. Como é que funciona? Então, assim, a gente precisa primeiro entender, olha, esse aqui tem ferramenta para cada perfil de produtor, para cada perfil de empresa, para cada tamanho. Então, muitas vezes a gente repete no mercado e não contextualiza. Então, o meu objetivo é justamente de trazer o contexto. Olha, essa ferramenta, ela trata disso, disso, disso. A partir disso, veja se você se enquadra nesse perfil ou não. Se não, tem outras alternativas para você buscar melhorar a sua gestão, melhorar a sua capacitação, para que dentro do seu ambiente você consiga melhorar cada vez mais, não só o aspecto de produtividade, mas também de rentabilidade, né? Porque um tem que andar casadinho aí com o outro. Então é nesse sentido que a gente tenta descomplicar o agro, para tornar mais acessível. Sim, com certeza. E você acredita, assim, uma curiosidade que surgiu visitando o seu canal aí por esses dias, acompanhando alguns temas que você discorreu por lá. Você acredita que a pandemia ajudou o seu canal e você
a chegar nessas pessoas com uma facilidade maior? Eu vi que você celebrou, né, recentemente os seus primeiros 10K, né? Seus 10 mil inscritos, agora em junho. Foram mais ou menos 2 anos para você chegar, né? Porque você tinha celebrado o primeiro inscrito eu marquei aqui os seus primeiros 1.000 inscritos, né? 2 anos atrás. Você achou que a pandemia ajudou você com isso? As pessoas tiveram mais tempo de participar, de acessar, de conhecer, de pesquisar e de ter acesso às informações do agronegócio? Eu acredito que sim, com certeza, né? Porque você mudou, a gente mudou o eixo, né? Então as pessoas estavam num ritmo, de repente agora, no começo, a gente teve aí essa série de lives que realmente levou muita informação para o mercado, né? Então, é realmente trazer aqui essa questão com mais clareza, né? Então, isso aqui tornar mais próximo. Então, certamente, eu acho que as pessoas passaram a pesquisar mais, a se interessar mais, né? E certamente esses 10 mil foram atingidos em função disso. Eu até celebrei na postagem, né? Quando eu celebrei aí os 10 mil, que naquele dia eu tinha participado de um evento, não sei se porventura possa estar assistindo aqui, a Camila, que é da escola lá do MS, que a gente estava ali com o ensino técnico, né? Uma turma ali de jovens do ensino técnico aprendendo cada vez mais com relação ao agronegócio, né? Então, assim, a gente vai de todos os ambientes, né? Desde o ensino técnico até falando dentro das empresas, falando para outras pessoas aí que desejam aprender mais. Mas certamente a pandemia aí trouxe esse acesso mais próximo. Ai, que legal. Pelo menos algo legal, né? Algo bom, né? A pandemia ajudou a gente a aproximar o agro das pessoas, né? Ah, Você teve sem um dúvida. feedback? Você conseguiu ter algum feedback? Se você quantificou se essas pessoas que começaram a participar com você durante a pandemia eram da porteira para fora ou mais dentro do nosso segmento mesmo? Então, Deu tempo de acabou. você... Sim, na verdade, assim, eu não quantifiquei estatisticamente, vamos dizer assim, mas eu tive uma percepção através dos comentários e dos acessos, né? Porque daí derivou alguns outros trabalhos, algumas outras coisas que acabou vindo para esse universo. Então, o que eu percebo do ambiente das empresas, né? Que acabaram trazendo mais para esclarecer. O que eu vejo é que muitas empresas aproveitaram e se aproximaram aqui agora com relação a essa capacitação, né? Então, antes não tinha tempo. Antes o treinamento era sempre presencial. Então, o acesso ao conteúdo tinha que ser presencial. Com o tempo, a gente começa a perceber aqui agora, e a pandemia trouxe isso, que quebrou essa barreira que pode-se ter conteúdos, acesso, capacitações também de qualidade no online. Então, enquanto a gente está nessa situação em que, né, os eventos presenciais ainda estão mais restritos, as empresas, né, forçadamente aí e gostaram, né, depois de perceber que esse ambiente realmente se abriu. Então, eu percebo que, principalmente no ambiente das empresas, esse acesso foi maior também. Com certeza todos ganham, né? Porque a gente tem aí até, eu brinco com os meus convidados para participar das lives comigo, que a gente tem um congestionamento de lives durante a semana. Até um dos motivos que eu optei de colocar as lives no sábado, a princípio sempre. Por conta disso, porque tem muita opção de coisa legal para acompanhar. Às vezes eu também não consigo acompanhar tudo que eu gostaria, porque né, é muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo. Então, com certeza, essa questão do online vai acrescentar, já tem acrescentado, tem muito mais a acrescentar, né? Com a aproximação das empresas com a sociedade, com certeza. Com certeza, com certeza. E ver que é possível, né? A gente usar de diferentes meios de comunicação, né? Não é só o presencial, também não é só o Instagram, tem o YouTube, tem o LinkedIn, tem o Facebook, enfim, né? A gente tem diferentes formas de conversar, né? Então a empresa, nesse caso, precisa entender qual é a melhor forma dela ter ali a interação com o seu público. Não é porque uma empresa está fazendo de um jeito que você necessariamente tem que copiar e fazer igual, né? Entenda o seu público, né? Então, acho que isso também é uma lição para
mas é uma curva de aprendizado, né? Todo mundo começou a fazer um monte de live, agora a gente já percebe essa curva já diminuiu consideravelmente, né? Até porque os Muito, muito. assuntos, né, muitas vezes acabaram ficando muito repetitivos, alguns até, né, sem muito propósito. Então, assim, quando a gente começa a perceber agora, a gente percebe, igual você está fazendo uma série com influenciadores. Então, tem uma história por trás, né? Tem um porquê de existir, vamos dizer assim. Mas o que eu percebi é que muita gente acabou entrando nessa onda, vamos dizer assim, do online, meio que pela empolgação, né? Então, eu entrei, fiz uma série de coisas e de repente não deu continuidade, né? Mas é natural do processo de mudança, né? Quem continua vai acabar fazendo uma seleção natural, ou seja, o próprio público vai continuar com aqueles que sente aí que tem uma frequência, né? Que tem aí uma consistência na entrega e nessa interação, né? E que haja essa identificação, ou seja, precisa ter uma personalidade, né? Precisa ter aqui algo, eu vou acompanhar a Luciene aqui na matriz de comunicação, porque eu sei que se eu quero encontrar o assunto X, lá eu vou encontrar. Da mesma forma que eu sigo a AgriSchool, porque a AgriSchool trata dos termos relacionados ao mercado financeiro, no agronegócio, as informações de operações estruturadas e tudo mais. Então, lá eu sei que eu vou ter informações nesse sentido. Então, eu penso que o próprio mercado acaba ajudando também a educar novamente, a acomodar essa curva, né? Dando ou não Exato. audiência aos conteúdos que são preparados. Vai havendo uma adaptação, né? Até você citou, né, a série de lives dos influencers, abrindo um parênteses, eu comecei uma série de lives com agrojornalistas. E aí, falando com o pessoal super empolgado, nossa, que ideia legal, ninguém tá fazendo, muito bacana, continua e tal. Depois que eu entrevistei o último agrojornalista com quem eu falei, eu percebi que tinha gente agendando para também fazer. Falei, pronto, agora já virou, né, já vai entrar na normalidade, já outras pessoas vão fazer, já não é mais uma novidade, já tem que mudar. Uhum. Aí eu pensei nos jornalistas, nos agroinfluenciadores, que era uma coisa que ainda não tinha acontecido assim no formato série. Mas já vejo que os agroinfluenciadores também eu já preciso pensar na próxima série, porque já tenho falado com vocês, tenho contribuído bastante o que vocês estão trazendo, mas já é hora de começar a pensar na próxima. Então, realmente, essa adaptação, olhar, né, as necessidades, o que as pessoas estão procurando, o conteúdo que a gente pode compartilhar, isso é importante realmente, para que a gente tenha sempre essa busca, né, esse interesse das pessoas em nos seguir, né? Isso é realmente muito importante, esse ponto que você tocou. Agora, uma coisa que eu me preocupo sempre é a questão de desmistificar o agronegócio, de tornar acessível tanto para o nosso segmento, que às vezes não se atenta a algumas situações, como talvez... Agora, os agroinfluenciadores, acredito que esteja já bem segmentado, bem, né? Já fincaram seu pé já no seu espaço. Mas sempre tem temas aí para a gente trazer. Você ia comentar algo? Não, eu só ia complementar a sua fala, né? Concordando contigo, essa questão de ter a identidade, né? Eu acho que o mais importante para cada um tem uma identidade, né? Uma clareza de propósito, né? Ou seja, não é porque ficou muito evidente, né? Um exemplo, né? Esses tempos atrás, o lance lá do gafanhoto, né? Aquela nuvem de gafanhotos. Todo mundo começou a comentar de gafanhotos e tudo mais. Falei assim, gente, mas né, o que é fulano que parece que nunca falou sobre o tema relacionado, começou a falar sobre gafanhotos. Então, assim, eu acho que isso também, e naturalmente, como você falou, é uma questão de curva de aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que entender ao que a gente se propõe a entregar, quais são as áreas de atuação que a gente se propõe a aprofundar, né? Para a gente ser um pouco mais especialista, embora a gente fale de agronegócio, mas a gente tem que ter minha opinião, né? Claro, tem que ter uma identificação, um pouco mais de especialidade, até para você justamente criar essa interação, né? Essa identificação com o público, né? É o que eu percebo, mas já melhorou isso muito também, é isso, né? Antes eu queria muita gente querendo falar de tudo, e quando você fala de tudo, você não fala de nada, na verdade, você fica tudo muito, muito raso, né? Então, esse ajuste, né, já está acontecendo no nosso mercado aqui. E acaba se tornando um efeito manada, digamos assim, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo do mesmo assunto. Exato. E aí
quando você começa a acompanhar, isso foi o que eu fiz, tanto com relação aos gafanhotos, como depois também ao arroz, que é uma das questões que eu vou fazer para você, você percebe que tem pessoas que realmente têm um embasamento para compartilhar aquela informação, e tem outras que já entram na onda porque está no auge, o assunto está no auge, né? Então, Sim. esse filtro, ele é interessante tanto para a pessoa que busca o conteúdo, como para a pessoa Uhum. que vai abordar o assunto. Eu, por exemplo, não me senti preparado o suficiente para abordar o assunto dos gafanhotos. Não era uma Uhum. coisa que dava para eu escrever sobre, eu teria que estudar a respeito. Como já tinha Sim. milhões de pessoas falando, é desnecessário. Então, é uma Uhum. coisa que a pessoa tem que estar sempre atenta, né? A Exato. esse filtro, a essa curva que você mencionou. E eu achei bem legal essa sua definição, porque você vem da área de exatas, né, Marina? Então, a sua forma de olhar a comunicação é bem legal, é bem interessante a sua forma de abordagem da comunicação. Até eu ia incluir uma pergunta aqui, se você sentiu alguma dificuldade para traduzir os termos, né, de uma forma acessível e se comunicar e enfrentar vídeo, porque às vezes eu converso até com próprios jornalistas, a gente tem uma colega aqui, a Marisa, que é jornalista, e a gente vive conversando sobre isso, sobre a dificuldade de enfrentar uma câmera, ligar uma luz e falar com as pessoas. E você Uhum. que é da área de exatas, como é que foi com essa. Como foi lidar com isso e exercitar isso? É engraçado, né? Porque assim, antes de fazer administração, eu fiz, né? Logo quando eu me formei da faculdade, eu fiz meio ano de publicidade. Então eu já tinha um Ah, pezinho na comunicação ali, entendeu? Então eu já tinha um gosto por isso. Só que quando eu comecei a publicidade, aqui até uma curiosidade, lá que eu conheci meu marido, mas na época, né, a gente só se conheceu lá, a gente nem começou a namorar lá naquela época. E eu brinco, né? Eu falo isso pra ele até hoje, ele dá risada na minha cara. A gente ficava próximo, né? E ele é extremamente criativo, ele é extremamente competente nessa parte, ele né? é Ele, tanto é que publicitário. ele se formou em publicidade. Mas eu falo que ele que me tirou da faculdade de publicidade, porque a gente sentava junto, ia ter uma aula, eu lembro até hoje, teve uma aula que era de, ai, não lembro o termo certinho, mas tipo de arte. A gente tinha que criar um slogan, né? Ou seja, né, o slogan para uma empresa, tal, não sei o quê. E aí eu lembro do professor dando a ideia, né? Ó, o contexto é esse, a empresa é essa, a situação é essa, o que. E eu olhando para ele pensando, gente do céu, o que que eu vou escrever? Quando eu olho para o meu lado, né, meu marido já estava escrevendo, desenhando, rabiscando, desenhando. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, não, eu vou ficar 5 anos nessa faculdade para depois competir com esse perfil aqui, ó. Não, tô fora, eu vou buscar outra praia para mim. E aí eu fui buscar a administração, mas voltada para marketing. Eu falei, não, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer administração, vou pegar uma Ah, base e depois eu faço uma especialização, uma pós-graduação em marketing, alguma coisa assim. Só que acabou que eu entrei no agronegócio e fui mais para esse lado financeiro, tudo mais, que também me cativou muito. Só que esse lado da comunicação sempre foi um pano de fundo. Então, assim, fazer isso aqui, gravar vídeo, mas é a minha diversão. Eu adoro montar equipamento e tudo mais. Assim, é uma coisa meio de. Aí vira uma coisa de paixão de criança, assim, sabe? De imitar apresentador de televisão e encenar e tudo mais. Eu falo que essa telinha aqui, esse quadradinho aqui é o meu palco, né? Então, dentro desse universo aqui, eu gosto bastante. Então, mas eu tenho não, esse e faz super cuidado. bem. Ah, obrigada, obrigada. Essa é a parte que eu falo assim, eu tenho o lado técnico, né? Ou seja, vou falar sobre um determinado tema. Então, eu sou chata. Aí entra o lado, como eu falei, o do jornalismo, né? Ou seja, que eu não tenho, mas que eu tento seguir um pouco dessa linha, de pesquisar e confrontar fontes e ver se faz sentido, ver se fulano falou, ciclano, para tentar fazer uma coisa menos no sentido de dar a minha opinião, mas mais de ser informativo. Né? Eu posso até no final dar minha opinião, se eu concordo ou não, enfim, mas até chegar nessa etapa, eu me baseio muito em dados. Então, eu trago a fonte, eu exponho a fonte, eu evidencio, para que eu quero que, na verdade, não é a minha verdade que eu quero passar a informação. E quero que cada um interprete aquilo de acordo com o seu cenário, com o seu contexto. Então, até mesmo esse vídeo do arroz,
nos deu muito comentário lá no próprio vídeo, muitos comentários a favor, de que concordaram com a minha exposição e tudo mais, mas tiveram comentários também de pessoas que não concordaram com o que eu falei. E tá ok, tá tudo bem, essa é a democracia, né? Então tem que ter esse espaço para ambas opiniões serem estabelecidas. E isso, para mim, eu vejo com brilho nos olhos, porque é o que eu te falei, aonde teve as inconsistências ou onde não teve a concordância, é ali que vai virar os meus conteúdos dos próximos vídeos, para tentar desmistificar cada vez mais esses nozinhos que foram surgindo aí. Com certeza, a gente sempre cresce com a oposição, né? É uma coisa até que eu Sim. estava pensando hoje de manhã. A opinião contrária, a crítica, eu estava pensando hoje de manhã sobre isso. A gente sempre cresce, temos que ter uma sabedoria para olhar para a crítica com calma e com lucidez, porque ela vai acrescentar, ela vai trazer algo bacana, algo positivo. A gente se assusta, né? A primeira instância, a pessoa já, pô, tá me criticando, tá apontando alguma coisa, né, diferente do que eu imaginava e tal. Mas é legal, é construtivo. Tá aí você para provar, né? E trazendo esse feedback para nós bacana, né? Gostei Eu acho bastante. que aqui tem a separação, né? Tem a questão da opinião contrária, que é super bem-vinda, porque eu falo, né? Hoje em dia a gente corre um risco muito grande, que eu sempre falo assim: o mundo não é a nossa timeline. Né? Ou seja, o mundo não é essas pessoas que eu sigo, ou que o Facebook me indica, ou que o LinkedIn sempre me mostra, tudo mais. Esse aqui é o universo fake, vamos dizer assim, que foi projetado Paralelo. a partir ali dos algoritmos, né? A partir das coisas que eu gosto, que eu compartilho, que eu acompanho, ele tá só me retroalimentando daquilo ali. E esse é um grande mal, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né? Porque existe um mundo fora desse universo e que a gente, se quer evoluir como pessoa, como profissional, a gente tem que conhecer. Porque se a gente não conhece, fica só conversando com os iguais, com as pessoas que pensam igual a gente, que concordam com a gente não evolui, a gente não cresce. Então, assim, a opinião Exatamente. contrária, ela é sempre muito bem-vinda, desde que venha com respeito. Acho que esse é um ponto Exato. fundamental, né? O contrário, sempre sou a favor, né, do contrário vir aqui. O que eu não tolero, com certeza, é falta de respeito, é uma ofensa pessoal, qualquer coisa do tipo. Que daí aí já não é opinião, né? Aí realmente é falta de educação, né? Mas olhando por O esse. posicionamento contrário no formato de hater, né? Que é tão famoso hoje em dia. Exatamente. Então, esse é outro aspecto que eu acho que é interessante também. Eu, felizmente, eu não tenho muitos episódios, nem muitos assim. Eu acho que se eu tenho opiniões contrárias, todas as minhas estão lá disponíveis e abertas no YouTube, tudo que eu tive. Mas se eu posso falar assim, acho que 98% dos comentários que eu tenho lá são todos muito respeitosos, seja positivo ou seja negativo. E eu tenho a característica também, eu tô um pouquinho atrasada, mas eu particularmente, eu respondo todos os comentários que são feitos para mim no YouTube, todos. Então tem hora que eu atraso um pouquinho, né, do arroz, eu tô com uma listinha grande lá para poder, né, falar com as pessoas. Mas eu quero ali que realmente que seja um ambiente de troca, né, olha, eu valorizo, eu peço para as pessoas curtirem, dar o dislike, enfim, dar opinião, mas eu quero valorizar esse retorno, né? Então, eu acho que esse papel é importante. Não é só subir um vídeo e esperar que ele vá embora, né? Eu quero que realmente Sim, eu possa ter essa troca com as pessoas que estão me acompanhando ali. perfeito, exatamente. Assim, quanto mais crescer, mais a gente vai ter essa exposição, as pessoas vão comentar, vão ter as pessoas que discordam, as pessoas que apoiam, né? E você, assim, tá indo super bem. Você comentou que você já está com quase 12 mil no canal do YouTube da AgroSchool, no LinkedIn eu vi que você já tem 10 mil seguidores. Então é gente pra caramba para poder administrar, é resposta pra caramba para poder enviar. Então é compreensível, né, que entre eles tenha um ou outro que discorde, que pontue algum ponto, né, alguma crítica, mas a Uhum. maioria se segue, parte-se do princípio que é porque aprova, né? Exatamente. Então, assim, esse episódio com haters, de entrar e tudo mais, eu honestamente, eu não tenho essa má experiência, pelo menos até então, né? À Ótimo. medida que a gente vai crescendo, mas eu acho que é isso. É porque pelo menos, eu tento criar um ambiente respeitoso, né? Ou seja, de acolher
tanto os elogios quanto as críticas e internalizar isso. Aquilo que faz sentido fica comigo, aquilo que não faz sentido eu descarto, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, ó, a Marisa colocou aqui, né? Sem feedback não existimos. Concordo totalmente, Marisa. Eu Exato. sempre falo isso nos meus cursos também. Eu fico no pé dos meus alunos, falei, gente, me diga, tá bom, não tá bom, o que pode melhorar? Porque vocês que nos retroalimentam, né? Então, e obviamente pautado dentro dos princípios e do propósito que a gente deseja aí sempre entregar o trabalho. Perfeito. Até tem um comentário legal da Marisa que faz mais ou menos uns 10 minutos que ele enviou. Estou voltando aqui a tela para conseguir passar para nós, porque eu achei bem bacana. Desmistificar o agronegócio, traduzir as leis, trocar em miúdos. As impressões são as mesmas. Eu já fiz isso há uns 20 anos na TV com o meu programa Conheça Seus Direitos. Ou seja, 20 anos e o nosso desafio continua sendo o mesmo, né? Quem sabe agora Sim. vai, né? Ah, a gente tem que explorar diferentes meios, né? Ela já fez aí na TV, Exato. agora as redes sociais abrindo essa possibilidade também para que mais e mais pessoas possam também ter voz, né? Dar voz aí. Então eu imagino que. E esse é um trabalho sem fim, né? Porque novas gerações vêm, né? Sempre estão aqui. E agora, né, falando mais em agronegócio, que está em evidência em função de todo o cenário de economia, né, comparativo com outros setores, nosso setor é o que talvez é o que menos sofreu ou que está crescendo ainda, né, comparado com outros. Então, naturalmente, vem os holofotes para nós, né, tanto positivo quanto negativo. Então, vai de nós também continuar nessa jornada aí, nessa lida de estar sempre desmistificando para todos os públicos, tanto interno quanto externo. A gente falou bastante aí sobre o arroz, aproveitando o gancho aí dessa questão de desmistificar. Você fez um vídeo recentemente sobre arroz, foi um dos mais recentes que você divulgou, né? Foi muitíssimo visualizado, né? Teve mais de 3 mil visualizações. Eu percebi que a sua média em geral é de 170, 180, 350 por aí. Ou seja, estourou super a sua média. Você percebeu, você teve essa sensação que houve uma dificuldade das pessoas em compreender a questão do arroz, a dificuldade do preço, o aumento da preço do arroz, ou você percebe mesmo uma curiosidade? O que aconteceu de fato, assim, que atraiu, que deu essa visualização enorme para você? E outra pergunta, já emendando nessa. Você acredita que agora o pessoal conseguiu entender? Está claro os motivos, né? Ficaram claros os motivos que o preço do arroz subiu, ou ainda é uma questão a ser esclarecida melhor? Boa, boa. Acho que respondendo à primeira pergunta, eu acho que é um pouco dos dois, né? A questão da falta da informação, da clareza da informação. Até aqui fazendo trazendo um exemplo, né? No dia que eu postei o vídeo do arroz, eu compartilho nas redes e também mando para diversos contatos de WhatsApp que eu tenho também. E tem um professor, né, de uma dos cursos que a gente faz em conjunto, que ele mandou para mim assim, Marina, olha só, olha, ele mandou um print, né, que ele compartilhou com outros professores lá, né, da rede dele, ele falou assim, a resposta do professor, né, fulano, me explica, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o preço do arroz, porque nem o jornal aqui que eu assisto conseguiu esclarecer. Então, assim, um professor, né, esclarecido, que acompanha um jornal X aí, e que fala para a massa, né, ou seja, fala para o todo, não conseguiu esclarecer. Aqui só, né, obviamente, cada jornal acaba aí fazendo, né, tem a sua linha também editorial, tem a sua linha política, que acaba defendendo um lado ou outro. Então, assim, o problema é que não é só uma questão de entender o lado técnico. Relação de oferta e demanda, relação de que diminuir a oferta do produto já fazia muitos anos, porque o produtor rural, né, principalmente o gaúcho, que é o maior produtor nacional, estava tendo muita perda, né? O custo estava muito elevado, assim, tem toda aquela série de argumentos que eu coloquei lá no vídeo, né? Só que hoje em dia, como o cenário político, não só hoje em dia, mas sempre, né? Ele sempre ganha muito destaque, então os assuntos acabam sendo misturados. Então, assim, há quem entenda pelo lado técnico, mas não concorde, achando que não é isso, é um fator político que está movimentando, ou não, é uma questão de técnico, mas tem um fator que você, por exemplo, eu não trouxe tão evidente com relação à exportação. Então, assim,
Eu acho que, em linhas gerais, está mais esclarecido, não necessariamente que as pessoas concordem, né? Porque daí vai da bagagem e da expectativa que cada um quer, né? Ou seja, eu gostaria de ouvir que realmente foi um problema do governo, que o governo não fez isso ou não fez aquilo. Então, há quem se identificaria mais com essa narrativa e há quem se identificaria e fala, não, né, o oposto, não, o governo fez o que podia ter feito, tarará, tarará. Então, assim, excluindo esse lado político da questão, né? Se a gente pudesse tratar apenas o lado técnico, eu acho que esse realmente conseguiu dar mais clareza, né? Porque é o que eu falo, né? Acho que nesse vídeo eu também falei isso, não me recordo, mas eu falo, você quer entender uma situação, não adianta você ver uma foto, você tem que ver um vídeo, você tem que Falou. assistir um filme, falei nesse, né? Adorei Falei, isso que você falou. porque é uma história a ser contada, né? O preço ele não subiu de um dia para o outro, ou pode ter chego nas gôndolas realmente de um dia para o outro. Mas isso é um caminho que veio de antes e acabou culminando naquela semana, naquele mês, e veio também com a questão da pesquisa do índice da cesta básica e outras coisas mais que acabou evidenciando, né? Mas ele não é uma história de um dia para o outro, né? É uma história que tenha que se conhecer um pouquinho mais. E nós, naturalmente, né? Temos uma memória mais curta, né? A gente se lembra com mais frequência dos assuntos mais recentes, né? Então, hoje, ainda bem que a gente tem aqui o advento das redes sociais, que tem um acesso mais fácil para as pessoas resgatarem, né? Não, mas deixa eu entender mesmo o que aconteceu, né? Então, entendi, já tinha esquecido. A gente mesmo, né, que acompanha a safra, né? Gente, são tantos os elementos que influenciam numa safra, para ela ser boa, para ela ser grande, para ela ser pequena. Tem desde os aspectos de mercado, né, como eu trouxe muito forte nesse vídeo do arroz, que é de falar de oferta e demanda, falar de clima, falar de preço, falar né, de moeda, de taxa de juros e outras coisas mais, mas também tem o aspecto financeiro, o aspecto de legislação, tem trocentas outras coisas. Então, a gente também, quando vai fazer uma análise de mercado, tem hora que a gente fala, gente, mas o que aconteceu na safra passada mesmo? Por que esse preço subiu? A gente tem que resgatar lá e lembrar de todos os elementos, não só do Brasil, mas do exterior. O que aconteceu com a China, Estados Unidos? O que estava acontecendo naquela época? O Trump estava de bem com a China ou não estava de bem com a China, né? Influenciou todo o mercado. É uma coxa de retalhos que a gente tem que fazer. Então, a proposta desses vídeos obviamente, é não esgotar o assunto, porque não dá para esgotar um assunto desse num vídeo de 10 minutos, né? Mas é dar esse é o pano de fundo. Quer conhecer mais? Vai aprofundar mais, mas segue um pouco essa linha aqui para você achar mais informações. Então, eu acho que pelo menos um esclarecimento maior realmente foi dado. Com certeza, foi um gancho importante para que as pessoas consigam depois linkar, né, com o filme completo, como você disse. Eu E achei essa analogia que você fez super bacana e foi um dos vídeos que me ajudou também a entender, foi o seu, sobre essa que questão da bom. comida esposa. E eu assisti alguns vídeos de influenciadores e o seu foi um vídeo muito bacana também. E aí eu vou Que pegar um bom. gancho que você citou alguns termos aí de mercado e vou usar a sua experiência no segmento financeiro, né? Para você deixar aí para as pessoas que nos acompanham um conselho. A gente vive um momento do mercado financeiro muito instável, as pessoas cheias de dúvidas, né? O que fazer sobre investimentos, se é o momento de aplicar, se não é, aonde, o que fazer, enfim, devido à pandemia. Qual que é o seu conselho que você deixa para que as pessoas se tem alguma cautela, se tem algum segredo nesse momento para não fazer coisa errada? Olhando todo esse filme que você já domina, já tem as cenas, todos os capítulos na sua mente, né? Para que as pessoas não olhem só para o retrato do momento. Qual que é o seu conselho relacionado ao mercado de investimentos? Ótimo. Eu acredito que, assim, são dois fatores que eu sempre reforço, né? O primeiro de tudo, qual é o objetivo que você tem? Né? Ou seja, aonde que você quer chegar com aquele investimento, né? É um objetivo de curto, médio ou longo prazo. Você vai precisar desse recurso se a coisa apertar, eu preciso desse recurso, eu preciso de uma liquidez, que é o que a gente fala no mercado financeiro, eu preciso de uma liquidez rápida, ou seja, eu preciso ter acesso a esse recurso, não posso ficar com ele empatado lá. Então, assim,
A partir disso, não, agora eu tenho um tanto que eu quero só melhorar a minha rentabilidade, então eu posso colocar no mais curto. Não, eu quero fazer um pé de meia aqui para uma faculdade, para uma viagem, para uma pós-graduação, para comprar uma casa, enfim, eu tenho um objetivo um pouco de médio e longo prazo. E aí você vai estabelecer o quanto de recursos você tem disponível para você manter como uma reserva de segurança, né? Ou seja, ó, isso aqui eu não posso empatar com nada, porque, né, se der tudo errado, eu tenho esse recurso para utilizar. Eu tenho um tanto que eu vou colocar num curto prazo, que eu posso resgatar aqui, né, de acordo com a possibilidade, e tem outro que eu não vou mexer tão cedo, então eu vou colocar lá e não vou olhar para ele tão cedo. Então, essa reserva de emergência que eu tenho associada a esse de curto prazo, me dão um fôlego para os próximos X tempos, né? X anos. Então, primeiro tudo é estabelecer os objetivos. Porque sem objetivo, gente, a gente não dá para estabelecer meta nenhuma, né? Não dá para estabelecer plano nenhum. Onde é que você quer chegar, né? É o princípio básico. Então, esclarecido isso, qual é o outro aspecto? É o que eu falo, vale para o agronegócio, mas vale para a vida, né? Eu falo, gente, você quer entender sobre um determinado assunto? Não leia só sobre aquele assunto, não se informe só sobre aquele assunto. Então, quando eu falo de agronegócio, quer entender de agronegócio? Não adianta ficar olhando só quanto está valendo o preço na cidade, quanto que vai produzir mais ou menos lá no vizinho, naquela cidade. Amplie a visão, porque o agro, ele é global. Então, acontece uma seca ou um problema de guerra lá próximo da Ucrânia, lá no leste europeu, do outro lado do mundo. O que acontece? Ah, mas isso aqui, o que tem a ver eu aqui no Brasil com a Ucrânia que está lá do outro lado do mundo? A Ucrânia é um dos maiores produtores de milho do mundo. Se a Ucrânia tem problema de safra, vai afetar a exportação dela para os países Japão, né, da Ásia e tudo mais. Se tiver um problema de safra lá, da onde que eles vão buscar? Do Brasil. Se vier buscar do Brasil, o preço do Brasil sobe. Então, tipo, tá lá do outro lado do mundo, mas pode afetar o nosso mercado aqui. Então tem que entender, leia sobre economia, leia sobre finanças, leia sobre política. Por mais possa não concordar, discordar, não importa, seja apartidário nesse momento, mas entenda do jogo político, né? Para a gente entender essa relação de influências, né? Para poder montar esse cenário. Estude sobre psicologia, sabe? Sobre ser humano, porque tudo isso que a gente está falando, todas essas áreas têm pessoas, né? Então, se a gente entender cada vez mais das pessoas, a gente vai tentar entender um pouco mais do ambiente das negociações, dos movimentos e tudo mais. Então, isso vale para investimentos tanto no agronegócio quanto investimentos pessoais. Ah, eu quero comprar ações de determinada empresa. Ah, eu vou comprar uma ação de uma empresa X. Não adianta você olhar só o valor da ação. Você tem que entender em que setor aquela empresa trabalha. Primeiro, né? Como é que está esse ambiente desse setor dessa empresa? É um setor que foi muito afetado pela pandemia? Não foi muito afetado? O que a gente está lendo de perspectivas para esse setor no futuro? Então, assim, dá trabalho, gente. Não é fácil, não. Então, assim, como eu falei, é sentar a bunda na cadeira aqui e estudar. É um quebra-cabeça. E consumir. E um terceiro conselho que eu acho que eu posso dar para fechar esses dois polos aqui, né, do ambiente e da onde se quer atingir, escolha com cuidado aquilo que você consome, né? O seu tempo é o seu recurso mais escasso que você tem. Você só tem 24 horas por dia, ponto. E não volta. Se você desperdiçou, se você usou mal, se você já foi, é daqui para frente. Então pense o que você vai fazer com essas 24 horas do seu dia, né? E aquele momento que você está ali só zapeando, rede social, tudo mais, consumindo. Eu falo que tem hora que a gente é abduzido, né, por algumas coisas. Eu falo, gente, eu tô meia hora assistindo esse negócio aqui, nem sei por que eu tô aqui, né? Então, assim, seja mais criterioso com isso também, né? Para a gente poder aqui ser mais inteligente no uso desses recursos, né? Para a gente poder ser mais ativo nesse processo. Então, acho que eu dei, na verdade, um combo aqui de 3 conselhos. Ótimo, adorei. Vou tentar até complementar, com relação a essa última questão que você colocou. Ontem eu estava assistindo a um vídeo de 14 minutos de um design do Google. Não lembro o nome dele agora. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que as redes sociais, elas são projetadas, são programadas para agirem conosco, para interagirem conosco como aquelas máquinas de caça-níquel, que você coloca de moeda em moeda e ali você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então ele explanou, né, como a gente pode otimizar o nosso tempo nas redes sociais em geral
porque o objetivo da rede social é nos prender. Então Sim, ele até deu um exemplo, ele falou assim, olha, eu entro para ver um e-mail, mas por que eu discorro toda a minha tela? E eu acabo entrando no que eu sei que é spam. E aí eu pego e clico ali e vou para outra página. E na outra página eu já fico meia hora. E a hora que eu vejo, passou uma hora do meu tempo de uma coisa que eu ia levar 2 minutos, né? exato, É o raciocínio da máquina caça-níquel. Ele falou para a gente exato. ter sempre isso em mente. E é verdade, é É. fato. Isso daí que você falou do uso do tempo, e ele também frisou muito sobre isso, é mágico. A gente tem realmente que ficar bem atento, senão, ó, as 24 horas voam e a gente tem aquela sensação de, puxa, hoje eu não consegui fazer nada, não evoluí. Por isso, foi abduzido, é o que eu falo, né? E tem que trabalhar com isso, né? Com blocos de tempo. Ó, então, se eu estou aqui para responder, tem diversas técnicas de produtividade nesse sentido. Pomodoro, né? Você coloca Sim, lá por eu 30 pensei no Pomodoro minutos. agora. Por 30 minutos eu vou fazer só isso, não vou olhar mais nada, né? Então você foca a sua atenção naquilo, né? Desativar notificações, eu tenho nenhuma notificação aqui, silenciar grupos, tudo para não te distrair, né? Ou seja, você vai assumir o Exato. controle, né? Ou seja, é como se você sentasse no banco do motorista da sua rede social e tentasse aí driblar esse caça-níquel, né? Ou seja, eu entrei aqui para fazer isso, né? Bravo com a Então, gente, né? Mandei uma mensagem fazem 10 minutos e você não viu. pois Paciência, né? é, paciência, não estava na minha hora de responder, né? Então eu vou ter uma hora para isso. Mas é disciplina, né? A Não é disciplina. fácil, mas é um esforço diário, né? Porque é muito fácil encher a nossa agenda, é muito fácil a gente dizer sim, 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 sim para todo mundo, e quando vê, a gente tá aqui, ele é estrangulado de coisa para fazer. Exatamente. Marina, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação ao agronegócio e todos esses termos que você traz para elucidar, tanto para dentro da porteira, agora para fora também, o que você acha que falta para o agronegócio se tornar um tema popular? Boa pergunta. Eu acho que assim, muitas vezes a gente se comunica com quem está fora do agronegócio, é, atacando, no sentido assim, né? Ah, mas você tá falando isso porque você não entende, porque isso é isso, porque isso é aquilo, porque o agro. Já, sabe, mãe dando lição né? Eu já falei pra você não pôr na mão. A criança, né? Lá vem minha mãe falar de novo. Eu não sei, de novo, eu tô falando, mas sem ter uma solução para isso. Eu penso que a gente tem que tentar criar mais uma empatia, ou seja, uma aproximação e levar isso mais próximo deles, entendeu? Então, assim, vou falar do exemplo que eu faço. Então, lá no canal, eu valorizo quem me traz, de novo, trazendo esse aspecto da opinião contrária, e eu tento esclarecer. Então, assim, não vou te atacar, e se eu tenho algum comentário desrespeitoso, o que eu posso fazer é apagar aquele comentário, ou não simplesmente ignorar, não responder e tudo mais. Mas quem nos trata com devido respeito, a gente tem que devolver de forma respeitosa também. Obviamente, tem hora que a gente precisa ser mais enfático, né? Principalmente para a gente poder expor realmente o quanto que o agronegócio já evoluiu, o quanto que a gente faz, tem práticas sustentáveis, aí volta a questão de código florestal e boas práticas e tudo mais. Tem hora que a gente tem que ter um discurso mais não dá para passar a mão na cabeça, né? Ou seja, tem que falar no mesmo tom com que a mensagem vem. Mas se Exato. a mensagem não vem nesse tom mais forte que a gente tem que responder à altura, eu acho que no outro ponto a gente tem que tentar criar mais essa empatia de tipo, olha, vem conhecer, de aproximar, de mostrar que quase tudo dentro do nosso meio é agro, né? E não é só o alimento, né? Às vezes as pessoas se associam só com o alimento. Mas não, é na roupa que a gente usa, no combustível do carro, Exato. é nos Tudo é cosméticos, agro. em tudo tem um dedinho ali do agro, né? Então, eu acho que tem dois caminhos. Um que a gente tem que bater de igual para conseguir se firmar e não deixar que em verdade sejam ditas e sejam, né, cada vez mais ecoadas de forma errada. Então, tem que ter uma fortaleza nessa fala, mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter mais atratividade, mais empatia de fazer as pessoas se verem dentro do agronegócio, entendeu? E também mostrar que o Perfeito. agro não é só grandes produtores lá do Mato Grosso, o agro é tudo. O agro envolve os grandes, os pequenos, agricultura familiar, agricultura orgânica, sabe? Não, parem com o é familiar, e grandes fazendas, e alimento, e fibra, e biocombustível, e tudo isso e muito mais. Né? Acho Certo. que esse é o ponto.
Marina, a gente tem apenas 1 minuto e meio, uma pena. Ah, Quero fazer uma foto aqui, um print nós duas aqui, para eu poder legal. ilustrar a nossa entrevista. Vamos lá. Deixa eu tentar me afastar aqui. Joia. E Maravilha. quero que você deixe aqui uma mensagem final junto com os seus contatos, para que as pessoas te encontrem, possam te seguir e aprender também com você sobre os termos do agro e tudo que você traz é para ajudar as pessoas em geral, tanto dentro e fora da porteira, com aquelas coisas que são difíceis ou desafiadoras do agronegócio. Maravilha. Agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar com você aqui, fazer esse bate-papo gostoso, né? Fluiu, foi uma hora bem rapidinho. Leve. É, exatamente, como tem que ser, né? A gente tem que falar de sistemas de uma maneira tranquila, né? Então, quem quiser conhecer mais, primeiro eu recomendo acessar o canal da AgriSchool no YouTube. Então, tem lá aí mais de quase 100 vídeos já lá com diversos termos, para quem quiser conhecer mais. Tem aqui o meu perfil no Instagram, lá no LinkedIn também publico bastante coisa lá. Daí você procura por Marina Fusco Pittini, também consegue me achar por lá. E tem o site, no site está tudo isso junto, tá? agroschool.com.br, lá vocês têm acesso a todas as redes, aos outros conteúdos, blog e outras coisas mais.